Complemento, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos. Mais uma vez aqui com os irmãos. A missionária falou muito e falou para meditar e pedir a Deus para a revelação da palavra do capítulo 3 de Zacarias. Há muito tempo, Deus tem revelado muitas coisas e cada dia tem revelado mais. E pedimos para Deus hoje, com meu irmão Alan, e estudamos essa palavra. Estudamos, digo assim, por uma intenção humana, mas a verdadeira intenção e poder é de Deus. E Ele nos mostrou grandes revelações e nos fez lembrar aquelas que já tinha dito. E também novas revelações. É uma palavra tremenda. É uma palavra não somente para aquele momento, para aquele ato, não? Que estamos ouvindo literal, mas uma palavra em desdobramento também no espírito, para ensinamento e conhecimento de hoje dela. Quando diz assim no capítulo 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de veste suja, estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com os trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Amém. Meus irmãos, Josué, sumo sacerdote de Israel. Sabemos que só o sumo sacerdote podia fazer a cerimônia e entrar uma vez ao ano no Santíssimo, não era? E como Deus nos tinha mostrado em outra palavra, se lembro que só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no Santíssimo do templo e fazia um holocausto pelo pecado. O holocausto é uma oferta queimada. Se queimava um animal, né? E se rociava com o seu sangue lá onde estava o altar do incenso e também lá dentro, onde estava a Arca da Aliança, sobre o propiciário, que é a tampa onde estavam os querubins. E também lá na arca tinha o quê? O copo de ouro, né? Com maná que tinha sido recolhido lá no deserto de Israel. Tinha também a vara de Arão. Também tinha as tábuas da lei. Na construção do segundo templo já não tinha mais, né? Mas inicialmente foi o que Deus mandou colocar ali, né? Sabemos que aquele copo com o maná significava o pão que vem do céu, o pão do Espírito, né? O Espírito Santo, pão de vida, né? A vara de Arão que floresceu é o próprio varão perfeito, representaria o próprio Deus, no caso, o próprio Jesus Cristo, né? E as tábuas da lei, é a lei santa do Senhor, escritas em tábua de pedra, mas elas são espirituais. Deus, em Jesus Cristo, fez tudo aquilo espiritual, porque Cristo trouxe para si toda a lei, e Ele é a lei de Deus, Ele é o poder santo de Deus. Então estava escrito ali e Deus trouxe para seu coração. Tudo aquilo lá era uma sombra do que viria a ser em espírito com Cristo Jesus. Bom, aqui em Josué, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, onde só Jesus Cristo hoje em espírito está. Só o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Por que Satanás está à mão direita para se lhe opor ao sumo sacerdote? Lembrem-se da palavra onde nosso Senhor Jesus Cristo passa 40 dias e 40 noites no deserto e é tentado por Satanás.
né? Satanás sobe lá num alto monte, lá no mais alto do templo, também mostra, né? Mostra, de lá do alto do monte, mostra todo mundo que era dele, né? Oferecendo-se a Jesus Cristo, nosso Senhor, que era, aquele mundo era todo dele. Se Deus, nosso Senhor, o adorasse, ele daria para ele. E só adorarás ao Senhor teu Deus. Jesus Cristo lhe falou, não foi? Bom, no caso aqui, Satanás, como se colocou à mão direita de Jesus Cristo e lhe oferecia comida do deserto, ele atentava para que ele pecasse, para ele poder entrar na vida do Senhor. Assim também Satanás se coloca à mão direita de todo homem quando está passando pela aprovação, pelo fogo, atentando-lhe, né? Também se sobe um grande monte, um alto monte, mostrando todas as coisas do mundo, como mostrou para nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também Satanás nos mostra toda a riqueza desse mundo e nos diz como nós poderíamos ter esse mundo nas nossas mãos se lhe adorássemos. Está vendo que todo é conforme a palavra? Então, isto é para que nós aprendamos e vejamos como Satanás se colocou à mão direita do sumo sacerdote para lhe tentar, para lhe matar, para fazer que ele fosse rejeitado por Deus. O que mais disse a palavra? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Então, nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, escolheu Jerusalém, a cidade de Deus. Escolheu para que não fosse mais construída em tábuas de pedra, por madeira, aqui na terra, mas fosse construída por mãos de Deus nos céus. Então, Deus escolheu Jerusalém. E se Jerusalém está nos céus, no mais alto dos céus, não é o próprio Deus que a construiu e a fez? É o próprio corpo de Deus, a cidade celeste, a cidade que descerá dos céus, na qual Cristo Jesus é a pedra angular. É uma cidade construída e feita em Jesus Cristo, porque Ele é a pedra angular do templo. E sendo a pedra angular do templo, é a pedra angular da construção santa que se fez nos céus. Então, a própria cidade celeste é o próprio corpo de Cristo. Não diz que nós somos pedras vivas na construção do templo. Não diz que nós somos sacerdotes de Deus em Cristo Jesus. Então, nós também somos pedras na pedra angular. Somos construção santa. Então, o Senhor diz para Satanás, e o repreende, que ele escolheu Jerusalém. E se escolheu Jerusalém, não escolherá outro. E se está com vestes sujas, o sumo sacerdote está com vestes sujas, mas Cristo é poderoso, o Senhor é poderoso para trocar essa veste. São as vestes do Espírito Santo. Todos nós, antes da conversão, tínhamos vestes sujas. Mas na conversão, viemos a ser vestidos e revestidos pelas vestes do Senhor. Quem já leu 2 Coríntios, capítulo 5, pode ver e pode compreender como Deus nos reveste com uma nova roupa, um novo corpo, para que assim sejamos a habitação dele nos céus. Vamos a Coríntios capítulo 5, olha, rapidinho aqui, e a gente dá para ver algumas coisas maravilhosas dessa palavra. Capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5. O que diz o capítulo 5? Sabemos que se a nossa casa terrestre, olha, qual que é a casa terrestre? Esse corpo, não é? Também uma representação da casa terrestre. Também era o templo antigo, aquele construído em pedras de madeira. Também a cidade de Jerusalém, mas aquela que é de pedra e madeira, aquela que está construída até hoje em dia. Mas a verdadeira construção é Cristo Jesus. Sabemos que se a casa terrestre deste tabernáculo, está falando deste tabernáculo, de teu corpo, se desfizer, ou seja, você deixar de ter esta, ou seja, adormecer, morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha,
Então, Deus escolheu Jerusalém, escolheu como cidade celeste. E somos uma casa em Deus, não feita por mãos humanas. Somos uma casa feita por Deus, construída e feita por Ele lá nos céus. Então, por mais que nos acuse Satanás, e por mais que nós tenhamos as vestes sujas, Deus nos escolheu no sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que é o Filho unigênito do Pai, e fez para nós morada nos céus. Então, um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, nós gememos para ser revestidos da habitação celestial, de uma habitação feita por Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, quando recebemos a veste do Espírito, então recebemos, como Josué, umas vestes limpas. Tínhamos vestes sujas para a morte. Tínhamos vestes que, pelo pecado, nós íamos para a morte e estávamos sujos, da qual nós fomos despojados e fomos colocados dentro de outra habitação celeste. E essa habitação celeste é a cidade celeste de Deus, é o corpo de Cristo, é o Espírito Santo dentro de nós. Vamos a ler de novo esse versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, nós esperamos ser revestidos da habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, se seremos arrebatados, seremos porque teremos as vestes do Espírito. Se não formos renovados na veste do Espírito, não seremos arrebatados. Temos que ter as marcas do Espírito, as vestimentas de Deus.